Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, este Fora da Política Não Há Salvação vai tratar do papel dos militares na política brasileira. E particularmente, claro, do papel dos militares, levando em consideração o que ocorreu no dia 8 de janeiro, o dia da intentona, da intentona bolsonaresca, como eu tenho chamado, alguns chamam de intentona bolsonarista, eu acho ela grotesca, ela é também bolsonaresca, é farsesca, enfim, a gente pode discutir um pouco a razão aí dos sufixos. Mas o fato é, militares, evidentemente, tiveram um papel muito importante durante o governo Bolsonaro. Preencheram milhares de cargos. Há números um pouco divergentes. Tem gente que fala em 6 mil cargos, outros falam em 8 mil cargos de militares no governo, e a grande parte deles, veja, não em posições militares, mas em posições civis. Houve também vários ministros militares. O primeiro vice-presidente do Bolsonaro era um militar da reserva, o general Mourão. O segundo também, o Braga Neto, tivemos militares até na Casa Civil, o que é um dado sempre curioso, um militar na Casa Civil. Mas ocuparam vários outros postos, talvez o mais notório deles, o general Eduardo Pazuello, ministro da Saúde, durante um longo período, e talvez o período mais sério de todo o governo Bolsonaro, que foi o auge da pandemia da Covid-19, quando milhares de pessoas, centenas de milhares, para ser mais exato, morreram. Esse episódio da intentona bolsonaresca do 8 de janeiro, houve muita desconfiança a respeito de qual o papel dos militares nela, porque, afinal de contas, primeiro, a guarda presidencial não estava no Planalto, ela tinha sido dispensada de véspera pelo Gabinete de Segurança Nacional, que ainda estava repleto de pessoas indicadas pelo general Heleno, o chefe do GSI, mais um dos militares no governo Bolsonaro. Além disso, durante todo o período que se seguiu às eleições de 2022, nós tivemos acampamentos bolsonaristas à frente de quartéis, e inclusive, no caso de Brasília, à frente do QG do Exército. Foi de lá que saiu a multidão que acabou invadindo, destruindo as sedes dos três poderes. E mais, quando houve também a tentativa de prisão daqueles que estavam ali reunidos por ordem do Supremo Tribunal Federal, na figura do ministro Alexandre de Moraes, o general, chefe do Exército, proibiu a polícia de entrar ali para prender as pessoas. Até se colocou ali uma fileira de soldados, protegendo a área do acampamento, e até tanques de guerra foram colocados ali para evitar que as pessoas entrarem, ou pelo menos blindados, não tanques de guerra, blindados militares estavam ali posicionados para impedir a entrada das pessoas. Enfim, qual é o papel dos militares nesse episódio? E de que maneira o papel deles nesse episódio nos ajuda e nos dá certos ganchos para a gente pensar o papel dos militares de forma mais ampla na política brasileira, não só recente, mas até de forma um pouco mais estendida. Bem, para tratar desse tema, eu tenho um convidado hoje, que é o professor Piero Lerner. O professor Piero Lerner, ele é antropólogo, professor do Departamento de Antropologia na Universidade Federal de São Carlos, e também o Piero é um estudioso já há vários anos da questão militar no Brasil. É talvez uma das principais referências. Ele é também pesquisador do CNPq, envolvendo esse mesmo trabalho. E o Piero, eu diria, é uma referência indispensável, obrigatória para quem quer entender esse papel dos militares, além de termos sido aí contemporâneos na época de graduação no curso de Ciências Sociais da USP. Então, o Piero é um velho amigo, aí estamos há muito tempo convivendo no âmbito das ciências sociais. Então, sem maiores delongas, eu quero, claro, primeiro agradecer ao Piero por ter topado fazer essa conversa, dar as boas-vindas a ele, e começar com essa pergunta mais direta em relação à conjuntura imediata. Ô, Piero, como é que a gente pode ver a atuação, o papel dos militares nesse episódio da intentona do 8 de janeiro? Por favor. Primeiro, oi, Cláudio. É um prazer estar aí com você. Já se vão aí 30 e tantos anos de amizade, E eu sou muito grato por você me chamar para o seu programa aqui. E acho que essa sua introdução foi perfeita, Ela elencou várias das coisas que a gente pode
pensar e tratar, porque se tem uma coisa que não está exatamente clara, né? E eu acho que tem se falado muito, né? E muitas pessoas estão abrindo várias frentes de interpretação sobre exatamente qual é o papel dos militares. Né? E isso não está claro porque também não tem, vamos dizer assim, um conjunto de informações suficientemente consolidadas ou, enfim, apuradas para a gente ter absoluta certeza de, vamos dizer assim, do grau de envolvimento direto deles nisso. E embora seja uma coisa assim absolutamente óbvia, pública e notória, quer dizer, é impensável você imaginar como que tanta gente abrigada, né, em lugares absolutamente quase que internos, né, instalações militares, áreas militares, lugares anexos, né, em certos lugares do Brasil, veja, esse pessoal todo estava literalmente encostado no muro, né, o que indica, no mínimo, uma conivência com todo esse processo, mas eu acho que isso vai muito mais longe. Mas, enfim, a gente ainda está no meio das apurações para ver exatamente quais foram aí os, vamos dizer assim, os centros nervosos, né, que desmobilizaram ou mobilizaram pessoal militar, permitindo esse evento que foi o 8 de janeiro, né? Você, enfim, interessantemente está chamando de uma intentona, né? Porque, de fato, tem um lado aqui que isso foi talvez a primeira coisa que eu pensei, e por enquanto é a pergunta que tem me guiado em função, enfim, das coisas que eu andei pesquisando e que já estavam mais ou menos sendo pensadas antes, né, disso acontecer como evento. Eu, por exemplo, já tinha tuitado algumas vezes quando que ia ser o tal do Capitólio Tabajara. Quer dizer, isso era uma coisa que estava num certo imprinting, né? Tinha uma coisa de bola cantada já para esse negócio. Eu tinha chutado o dia 1º de janeiro, porque eu achei que eles, de fato, iam partir para uma porrada mais ampla ali, no dia da posse do Lula. Errei por uma semana. Mas, enfim, quando você fala em intentona, o que eu acho interessante do termo é porque me parece que, de fato, é uma coisa que foi feita para não dar certo, mas que deu certo, entre aspas, por outros motivos. Quer dizer, isso é, talvez, o grande ponto de interrogação. Será que essas pessoas que fizeram isso... eu não quero agora exatamente falar da motivação delas, mas pensando no papel dos militares, que, de certa maneira, estavam ali com elas debaixo da tenda deles, monitorando elas, sabendo o que se passava com elas. Enfim, pelo menos em Brasília você vê, aquilo lá fica, sei lá, a metros do centro de inteligência do Exército. E, enfim, eles sabem, eles monitoram o pessoal deles. Será que eles realmente queriam que esse negócio se esticasse a ponto dessa coisa se consolidar como, vamos dizer assim, um golpe ou uma insurreição? Eu tenho minhas dúvidas em relação a isso. Eu vou por um caminho que tem sido um pouco diferente da análise de vários colegas que estão mais ou menos, vamos dizer assim, e jornalistas também, né, colados numa ideia que o Lula e outros agentes do governo têm passado, de que talvez o que se queria ali era provocar esse movimento para acionar uma GLO, uma operação de garantia da lei e da ordem, comandada por militares e, assim, efetivar vamos dizer assim, uma escalada onde os militares, de fato, assumissem uma espécie de poder moderador em relação a uma situação que estaria insustentável ali. Eu não acho que isso estava vamos dizer assim, inteiramente no horizonte deles. Poderia estar, vamos dizer assim, como uma das opções,
né? Porque militar, por tudo que eu já estudei, enfim, vi da cultura militar, vamos dizer assim. Eu sou antropólogo, né, Cláudio? A gente vai e estuda, faz etnografia com eles, estuda, vamos dizer assim, o modo pelo qual eles estão pensando e agindo no mundo. Eles vão pensar vários cenários, A, B, C, D, E, e ver qual desses cenários talvez seja mais vantajoso para chegar até o ponto que eles pretendem. E para mim essa é a questão. Quem ganha com isso que ocorreu e o que eles exatamente pretendiam com isso que ocorreu. Então, eu acho que para pensar isso, a gente tem que jogar para, vamos dizer assim, dois elementos aqui. Primeiro são as conexões anteriores, né? Voltar para trás e pensar como eles se engajam nesse processo em relação à ideia de intervenção militar, ao processo de desestabilização das eleições, enfim, a participação deles no governo Bolsonaro, a própria candidatura do Bolsonaro. E o outro campo seria os desdobramentos futuros, que é onde a gente pode chegar com a pergunta: quem ganha? Né? Cui bono? Eu acho que essa é a pergunta que tem que ser feita no final das contas, né? E a gente pode tentar, talvez, esboçar aqui algum palpite, né? Óbvio que não vai ser uma resposta certeira, isso é um processo em curso ainda. Mas eu acho que a gente pode, enfim, elaborar um pouco a partir daí para tentar ver como que eles podem ser situados, né, em relação ao que ocorreu. Eu não acho que isso é um evento isolado, entendeu, Cláudio? Eu acho que a gente tem que olhar isso de forma sistemática em relação a como certas outras posições foram sendo tomadas ao longo dos últimos anos, né? O que foi o papel deles em relação aos processos políticos e estatais em geral, né? Pelo menos desde, sei lá, 2013, 2014. Agora, você que colocou uma questão que eu acho que é realmente fundamental para pensar o que aconteceu, que é quem ganha com isso. Uhum. Mas você também colocou uma outra coisa, que eles pretendiam. E a gente pode se perguntar o seguinte, tá, a gente pode imaginar o que eles pretendiam ganhar com isso, tanto colocando esses termos. Agora, deu certo? Eu acho que é uma outra questão que a gente poderia também se pôr, né? Porque às vezes você planeja um negócio, dá errado, imagino que a estratégia militar seja a mesma coisa, portanto. E como é que você percebe esse problema? Bom, evidentemente que não deu certo para quem participou, né? Se você pegar aquela turba, enfim, as classificações deles também estão ocorrendo, enfim, a tipificação desse pessoal, eu acho que ainda está uma questão bem aberta. Você vê que, de cara, muita gente bateu o martelo e chamou de terrorista. O Supremo, né, por meio do Alexandre de Moraes. O Supremo chamou, o governo chamou, a imprensa chamou, a Folha não chamou, mas a Globo chamou. Né? Eu conversei o tempo todo, né? Bateu no ato essa tipificação. Golpista foi também uma outra coisa que apareceu muito, vândalo, enfim. Eu acho que, enfim, tem um pouco de tudo aí. Enfim, terrorista eu descartaria, depois a gente pode voltar a isso, mas eu acho interessante até a gente pegar essas tipificações aí para tentar entender também, porque elas vão acionar, né, dispositivos e projetos que podem desembocar também num outro quem ganha com isso, né? Quer dizer, enfim, quem ganha ou o que se ganha tipificando esse pessoal como terrorista, né? Vamos por hora, sei lá chamar eles, ou pelo menos classificar provisoriamente, entendeu? Como a massa que produziu o evento de 8 de janeiro. Quer dizer, mais neutro impossível. E sem se abster com isso do juízo de valor de que esse pessoal, evidentemente, tem que ir todo para a cadeia. Enfim, é evidente que o que eles cometeram ali é uma barbaridade em todos os sentidos e totalmente condenável.
Não é esse o ponto agora. É querer entender exatamente o que estava sendo colocado e que eles plasmaram ali diante do que ocorreu. Quer dizer, foi uma massa de manobra? Foram agentes heterogêneos que foram se agregando ali e de repente, explodiram num ato impensado, inconsciente? Eu acho que tem vários problemas que se agregam a isso. Em primeiro lugar, é a coisa disso aí estar mais ou menos roteirizado, né? Roteirizado por nada mais, nada menos que os eventos que ocorreram no Capitólio em 6 de janeiro de 21, né? Enfim, era uma coisa que estava, de certa maneira, oferecendo, né, um parâmetro para esse pessoal pensar uma ação parecida. Eu digo esse pessoal, esse que estava ali acampado, os que foram nos ônibus para Brasília, que saíram de vários lugares do Brasil, parece que o interior de São Paulo, inclusive, foi um hub importante disso, né? Sei lá, eu acho que, se não me engano, foram 10 estados, né, que falaram dos ônibus, mas eu não tenho esse cálculo. É que o interior de São Paulo também é muito populoso, né? Então, na realidade, você tem muita gente. Muita gente e que está aqui numa zona muito próxima a Brasília, né? Se tinham, enfim, sei lá quantas horas, daqui 6, 7 horas. Então é muito fácil e rápido deslocar esse pessoal todo para lá. Mas o fato é que, se você pensar nisso como um roteiro mais ou menos dado pelos eventos americanos, existe uma coisa que é muito clara, que isso imediatamente oferece um decalque sobre o qual que essa ação vai recair, que é Bolsonaro. É evidente. Né? Por quê? Porque todo mundo já está falando, isso aí já virou uma espécie de predisposição sistêmica a pensar nele como uma espécie de Trump tropicalizado. Então, é como se isso, de certa maneira, facilitasse toda a nossa percepção de que é uma ação do bolsonarismo radical, que foi outro termo muito empregado ali. E o que acontece quando você fala em bolsonarismo radical? Agora, tem bolsonarismo moderado? Bom, para começar, né? Isso é outra coisa que também muito se falou na imprensa nos últimos 4 anos, né, Cláudio? Você fala, não, tem o bolsonarista radical, o bolsonarista raiz, o bolsonarista, que muita gente calculou que era aquele teto de 15%, né? Aquele que Bolsonaro sempre consegue, e aquela outra, enfim. E eu fico na dúvida, porque, assim, o que acontece, né? No fim, você olha uma cena dessa, que parece cena de apocalipse zumbi, diz assim, o que falta? Qual é o botão que se aciona, né, para esse pessoal, de repente, virar, né, aquela criatura dizer o fim do mundo e acionar o modo insurgente, né, na cabeça desse pessoal? E todo mundo tem, sei lá, parente, conhecido, enfim, que em WhatsApp está perto disso. Eu tenho, não sei se você tem também. Opa! Mas, enfim, o fato é o seguinte, quando a gente pensa nesse decalque, o que isso facilita? Bom, primeiro, facilita você hipostasiar, né? Você concretizar a ideia de que isso foi gestado diante de uma, vamos dizer assim, de uma massa concreta de pessoas que vive sob um guarda-chuva ideológico, né, completamente fantasioso e que foi acionado para, enfim, causar um distúrbio geral no processo político brasileiro. Agora, quando você faz isso, você está ocultando uma série de agentes. Você, enfim, cria um biombo que, de certa maneira, exclui, né, uma parcela considerável de agentes que está conectada ao fenômeno Bolsonaro.
e sempre teve, mas que, de certa maneira, sempre também foi traçada como pessoas que, vamos dizer assim, foram atraídas para esse negócio, para essa ideologia difusa chamada bolsonarismo. É isso que eu acho que é o maior recuo que a gente tem que fazer. Quer dizer, existe essa figura chamada militar bolsonarista? Bom, é claro que existe, como existe, sei lá, meu primo bolsonarista. Mas precisa entender uma coisa: os militares entraram nessa porque foram convencidos pelo Bolsonaro a se engajar num projeto que ele sozinho arquitetou desde lá de trás. Então precisa ver, para começar, isso é uma coisa que eu venho chamando a atenção há muito tempo, onde e como ele lançou a campanha dele à presidência da República. Porque me parece que até novembro de 2014, ele era uma pessoa muito satisfeita com a posição dele de ser um baixo clero na Câmara dos Deputados. E ia levar isso, junto com o projeto de, enfim, encostar a família dele, que, vamos dizer, eram replicantes, né, do modo dele em instâncias absolutamente iguais. Nenhum deles estava tentando executivo, né? Todo mundo era ali encostado nos legislativos em várias instâncias estaduais, enfim, Câmara dos Vereadores, Câmara Federal, enfim. E, de repente, você começa a pensar qual é a factibilidade do sujeito entrar dentro da Academia Militar das Agulhas Negras, numa cerimônia de formatura dos cadetes, e lançar a sua candidatura à presidência em novembro de 2014, a poucos dias da vitória da Dilma II nas eleições. Mas então, peraí, desculpa, só corrigindo a data, mas aí foi há poucos dias depois, né? Depois. Depois, poucos dias não. Depois de poucos dias, é isso. Desculpa. Tá certo. Não, é só porque eu fiquei na dúvida do que você estava querendo dizer. Eu acho que foi isso. O vídeo que o Carlos Bolsonaro postou na rede dele, e que foi o vídeo que eu vi em 2017 ou 2018, que eu caí para trás. Tinha pouquíssimas visualizações esse vídeo. Né? Agora deve ter, sei lá, milhões. É o vídeo do Bolsonaro fazendo campanha dentro da AMAN e sendo chamado por um grupo ali de mais ou menos sei lá, quantos tinham, 100 cadetes, 50, enfim, dezenas de cadetes ali, chamando ele de líder, e ele dizendo o seguinte: não, em 2018 nós vamos jogar esse país para a direita. Aí todo mundo lá louvando líder. Não era mito ainda, era líder. Líder, né? Eu vou jogar esse país para a direita, muitos vão morrer pelo caminho. Ele vai falando isso e sendo ovacionado ali, e ele está acompanhado por outros oficiais. Nós temos que mudar esse Brasil, tá ok? Alguns vão morrer pelo caminho, tá? Mas eu estou disposto em 2018, desde que Deus quiser, tentar jogar para a direita esse país. O nosso compromisso da vida pela pátria, ok? Vai ser assim até morrer. Porque nós amamos o Brasil, temos valores e vamos preservá-lo. Agora, o risco que eu vou correr, posso ficar sem nada, mas eu terei a satisfação de dever cumprido. Okay? Esse é o nosso juramento, esse é o nosso lema, Brasil acima de tudo, esse Brasil é maravilhoso, tem tudo aqui, está faltando é política. Há 24 anos eu apanho igual um desgraçado em Brasília, mas apanho, tá? De bandidos, e apanhar de bandido é motivo de orgulho e de glória, tá, ok? Vamos continuar assim. Tá, okay? Bom, quem conhece um pouco a dinâmica militar de dentro de um quartel, sabe que é impossível isso acontecer sem a conivência
do comandante da academia. Não sei se você já entrou em alguma dessas academias, AFA, Escola Naval, AMAN. Você não sai andando por ali, entendeu? Fazendo o que você quiser. Não é que nem uma universidade pública, que você chega, anda pelos prédios, conhece, pode bater foto e tal. Você entrou ali, você para numa salinha, uma pessoa vem, diz o que você quer. Eles escalam uma pessoa chamada um oficial de ligação que vai ficar colado a você o tempo todo, dizendo que você pode e o que você não pode olhar ali dentro. Que nem na Coreia do Norte, turismo na Coreia do Norte. Aí eu não sei, porque eu nunca fui para a Coreia do Norte. É que eu já vi alguns documentários de gente que foi fazer turismo na Coreia do Norte e é assim, né? Você vai para todos os lugares com alguém colado em você e esse alguém é um agente. Bom, enfim, o sistema militar é um sistema que é assim, é um sistema de vigilância e controle constante. Não existe isso, né? Inclusive, internamente, entre eles, há um sistema de autovigilância e autocontrole. Não é uma noção, a vida lá não é uma vida de indivíduos tal como a gente concebe um sistema individualista, moderno, etc. e tal, como o nosso. É um sistema de um indivíduo, vamos dizer assim, no interior de uma realidade holista, vamos dizer assim. Espécie de instituição total. É que eu não, assim, o uso desse termo da instituição total do Goffman, ele tem alguns problemas para se aplicar ali, especialmente porque as pessoas estão ali de forma voluntária, número 1. No manicômio, por exemplo. E número 2, porque não existe a separação tão clara entre corpo de diretores e corpo de vigiados, como na prisão, no manicômio, ou, sei lá, num convento. Quer dizer, aqueles que estão ali, por exemplo, os cadetes, eles vão ser os futuros oficiais, e todo mundo sabe disso. Ou seja, então, é uma coisa que segue uma linha de comando muito clara. Todo mundo está dentro da mesma cadeia de comando, onde todos ali comandam e obedecem de alguma forma. Bolsonaro, dentro da AMAN, não foi um evento acidental. Ele foi ali em 2014, então, tinham ali pelo menos, a conivência. Conivência não, a autorização, porque a gente não fala em conivência quando fala em vida militar, a gente fala ou autoriza ou não autoriza. É simples assim, a autorização do comandante da academia, que depois fez parte do governo Bolsonaro, é preciso dizer isso, o comandante da academia de 2014, eu esqueci o nome dele agora, teve a autorização, certamente, do diretor de educação do Exército, que também é um general. Provavelmente isso foi registrado ou foi consentido, ou tomou-se ciência pelo comandante do Exército, e, evidentemente, isso não tem como não ter chegado ao ministro da Defesa, que estava lá na AMAN nesse dia. Mas, só para ressaltar o fato de que isso não foi um evento... E ainda era governo Dilma, hein? Governo Dilma. Estamos falando de quem? Estamos falando do... na época, o comandante do Exército era o general Enzo, e eu acho que... Eu não sei se... eu acho que era o Jacques Wagner, que devia ser o ministro da Defesa. Ou ele passou a ser em 2015, né? Não sei se foi em 1º de janeiro de 2015, antes dele, precisa ver. Depois a gente confere, é fácil. Conferimos. Naquele momento, o ministro da Defesa era o embaixador Celso Amorim. Mas o fato é tão pouco acidental isso, Cláudio, que o Bolsonaro voltou na AMAN em 2015, 2016, 2017 e 2018. E foi nas outras academias também, da Força Aérea e da Marinha. Ou seja, isso foi uma coisa sistemática. Então, o que acontece? A gente começa a perceber, a partir disso, que isto foi um projeto gestado
no interior da instituição militar. E o ponto é o seguinte, eles quiseram passar o tempo inteiro a ideia de que essa coisa toda foi acidental, de que o Bolsonaro se fez sozinho, de que isso foi aumentando a densidade e, vamos dizer assim, e se espalhando vamos dizer assim, com a cooptação de diversos setores, que de fato ocorreu, né? Sei lá, pastores, empresários, enfim, agro, etc. e tal, foram aos poucos aderindo, né, à candidatura Bolsonaro, como se ele tivesse sido o grande arquiteto desse projeto. Mas isso aqui foi pavimentado dentro da instituição militar. Foi ela que deu o impulso para essa coisa acontecer. E, de fato, a gente pode pensar, isso é absolutamente ponto pacífico para mim, de que ele foi, a princípio, o candidato da instituição militar. Instituição militar que, veja bem, já estava, desde 2013, pelo menos, sendo lembrada nas inúmeras manifestações que estavam ocorrendo, desde as jornadas de junho e tal, primeiro de forma muito tímida, mas ela estava sendo lembrada por esses manifestantes que pediam intervenção militar. Então, isso é uma coisa interessante, porque o protoplasma desse negócio já está colocado faz tempo, né? Não é uma coisa que vem de hoje. Quem é que estava segurando essas faixas de intervenção militar lá atrás? É muito o que eles chamam de o nosso pessoal. Parentes de militares. Família militar? Essa categoria família militar é uma categoria muito interessante, né? Isso, inclusive, é sociologicamente estudado, né? O Celso Castro tem também um livro, uma coletânea que ele fez, deixa eu ver se, inclusive, eu acho aqui, né? Você pode ver aqui, a família... O nome do livro é A Família Militar no Brasil. A Família Militar no Brasil, porque isso é aquilo que nós, antropólogos, chamamos de categoria nativa, que é o seguinte, parente de militar é considerado militar também, pelo menos os parentes em primeiro grau, filho, esposa, enfim, é considerado militar, eles veem isso, tem carteirinha, tá? Esposa de militar, tem carteirinha, assim, família militar, isso é uma coisa que eu não estou falando, assim, não é um apelido, um modo de falar, enfim, é simplesmente porque essas pessoas estão socializadas na vida militar, que é uma vida, desde lá da academia, apartada do mundo civil. Essas pessoas casam, elas vivem dentro da instituição militar, elas depois vão morar em vilas militares, elas vão estudar em colégios militares, elas vão ter contas no Banco do Brasil, que são contas especiais de militares. E até a poupança do Exército, né? A Poupex. A Poupex. Elas têm uma previdência, que é uma previdência militar. Vão usar o hospital militar. E aí você vai ver os dados de socialização do mundo dos oficiais, são dados que remetem a uma altíssima taxa de endogamia. Enfim, basicamente, quem entra na academia militar, ou lá no colégio, são filhos de militares, mais de 50%, sei lá quanto que está esse dado hoje, mas, enfim, tinha pesquisa indicando, sei lá o que, nessa época, 13, 14, era lá, 65%, 70%. Uma pergunta, você acha que nesse caso é diferente, é mais intenso isso do que, por exemplo, a gente vê nas carreiras jurídicas, em que filho de procurador vira procurador, ou filho de juiz vira juiz, por aí vai? Você acha que é mais forte no caso dos militares? É que eu não sei quais são as outras taxas, mas as outras proporções, mas entre militares eu acho que deve ser certamente uma das maiores. Mas eu acho que, assim, casamentos, por exemplo, entre filhos de oficiais e tal, também é outra coisa super comum. Por que é tão forte? O fato é que a gente tem que considerar essa coisa de que eles têm barreiras físicas mesmo.
e também simbólicas que são construídas durante esse processo de 4 anos de AMAN, AFA, etc. e tal, onde eles diariamente são levados a inculcar a ideia de que nós militares somos uma coisa, paisano é outra. E dizer o seguinte, bom, a gente é um mundo à parte. E eles também são inculcados a pensar que o mundo à parte deles é coincidente com a nação. E que paisano é uma coisa que está fora ali e que precisa ser domesticada o tempo inteiro. Você pode olhar isso como uma figura, como uma fazenda, e eles como se fossem os administradores dessa fazenda. Mas vamos lá, senão a gente vai ir para longe. Uma coisa depois a gente vai, mas vamos tocar por aqui. Por que eu estou falando todas essas coisas? Porque é o seguinte, primeiro, entre militares as pessoas se conhecem por conta desse mundo extremamente fechado. Pelo menos os da mesma força, da mesma arma, não tem essa, eu não conheço fulano. Então, por exemplo, você vai ver aparecer, isso o meu amigo e colega João Roberto Martins Filho está escrevendo um artigo muito interessante sobre o Mourão, onde você vai ver que, bem posteriormente, o Mourão começou a passar a informação assim, eu não conhecia o Bolsonaro, sei lá, fomos apresentados num programa de televisão, sei lá, na TV Pampa, não sei aonde, que ele forçou a barra para estar junto, mas não tinha maiores contatos com ele e tal. É uma mentira deslavada. Mentira deslavada. Mourão sistematicamente, a partir de 2015, começou a falar em candidatura militar e começou a jogar o nome do Bolsonaro em tudo quanto é canto que ele ia. Nas palestras que ele deu na maçonaria, no clube militar, para empresários, para associações empresariais, como, sei lá, o Fiesp, Fiergs, lá do Rio Grande do Sul, Rotary Club. Direto ele começou a bombardear isso. E você vê, por exemplo, o Mourão sempre do lado do Bolsonaro nas formaturas de cadetes de 2017 para frente. Estava ele aparecendo lá de uniforme, Cláudio. Mesmo já na reserva? Não, ele estava na ativa ainda. Ele ainda estava na ativa. Falando isso, lançando candidatura militar na ativa. Quer dizer, é um negócio completamente ilegal, estapafúrdio. Ou seja, esse negócio já estava sendo plantado e não só estava sendo irradiado de dentro da instituição militar, que um militar não fala o que bem entende. Isso é um movimento que, de novo, necessita de autorização. Porque, veja, ele desautorizou várias vezes a presidente da República, e depois o Temer. Mas ele não foi desautorizado pelo comandante dele, comandante militar, né? Enfim, o comandante do Exército. Enfim, essas coisas foram acontecendo. Teve uma super capilaridade, por exemplo, com agentes do Judiciário, do TRF4, sobretudo, do TRF2, eu acho, que é o do Rio de Janeiro. Pode ver, tem desembargador frequentando Escola de Comando do Estado-Maior há anos. Esse movimento está ocorrendo. O negócio não apareceu de uma hora para outra. Mas eles fizeram questão de mostrar o tempo inteiro que parece que foi um estalo, né? Que o Bolsonaro surgiu do nada em 2018 e cresceu por conta da genialidade dele de captar e capitalizar um sentimento de antipolítica. Isso esconde todo o agenciamento que esses caras fizeram para pavimentar a candidatura dele e tornar ela uma coisa factível. Né? Esse é que é o ponto, né? Porque ninguém dava nada para o sujeito até fevereiro de 2018, quando, sem querer, eclode a intervenção militar no Rio de Janeiro, e os caras passam a fazer parte do cenário frontal, né? Eles que estavam lá atrás passam a ocupar
né, a notícia diária que era bombardeada na imprensa, que diante de uma situação de anomia social, como bem o Mourão falava, Vilas Boas falava e outros falavam, os militares iam tomar conta. Isso é uma maneira de você falar em intervenção militar, em criar uma mensagem subliminar de que eles estão aí para pôr ordem num país que, enfim, está de ponta cabeça. Mas vamos lá. Aliás, desculpa, só comentar uma coisa em cima dessa coisa da intervenção no Rio de Janeiro. E foi uma intervenção na segurança, como a gente viu agora, Brasília, né? Uma intervenção na segurança, exclusivamente. Agora, essa se dá por meio de um comando civil, né? Aquela se deu por meio de um comando militar. Você poderia, eventualmente, ter intervido na segurança do Rio de Janeiro, mas ter intervindo com, digamos, um policial federal, né, chefiando, ou até um civil de outra natureza, né? O próprio Alexandre de Moraes, que foi secretário de Segurança, foi ministro da Justiça do Temer, poderia eventualmente ser alguém com o perfil dele, eu quero dizer, não ele, nesse caso, o interventor no Rio de Janeiro, mas não, fez questão de colocar ali um general, né? Pois é, dois, né? O general Braga Neto, que foi o interventor, que nomeou como secretário da Segurança Pública o general Richard Nunes. Ah, perfeito. Exato. Hoje é o comandante militar do Nordeste, né? 4 estrelas também, na época ele não era. Mas veja só, e é esse ponto que eu quero chamar a atenção e deixar bastante sublinhado. Fizeram a intervenção lá, qual foi a primeira coisa que eles falaram na imprensa? Naquela primeira entrevista do Braga Neto. Ele falou isso e repetiu várias vezes. E depois o Vilas Boas também repetiu isso numa entrevista, se não me engano, para o jornalista Fábio Vitor, que acabou de escrever um livro chamado Poder Camuflado, numa entrevista que saiu para Piauí. Nós não queríamos. Isso foi um plano do Temer, junto com Moreira Franco, para ver se isso dava gás a uma candidatura dele. Olha só, tem coisa que militar se especializou em fazer desde a época que o general Heleno estava no comando do Seconsex, que é o Centro de Comunicação Social do Exército, é dar informação dissimulada. Operação de contra-informação, isso aí. Esse nós não queríamos é justamente, vamos dizer assim, um dos eixos que eles propagaram para absolutamente todos os eventos que você pode pensar desde 2014, fazendo tudo isso parecer um acidente. Quer dizer, nós não queríamos aderir ao Bolsonaro, nós não queríamos intervenção no Rio, nós não queríamos participar do governo, sempre fomos levados a isso, ou isso foi uma decisão individual de certos militares que se tornaram bolsonaristas. Entendeu? Tirando sempre a instituição da equação. E o que eu estou tentando mostrar o tempo inteiro é que, sem a instituição na equação, você não fecha. Você não fecha, né, o problema. Então, 2018, teve uma coisa que foi absolutamente notável para a gente pensar em 3 processos que aconteceram ali durante a intervenção, ou 4. Primeiro, né, isso que eu já falei, da mensagem subliminar que fica em relação à ideia de uma intervenção militar, né, deles botando ordem num país que está arruinado, que a política foi botada de ponta cabeça, né? Isso, número 1. Número 2, como bem disse o Braga Neto também numa entrevista logo em fevereiro de 2018, ele disse o seguinte: o que nós vamos fazer aqui é instalar um centro de comando, controle e inteligência que vai servir de modelo para o próximo governo no Brasil. O que você lê a respeito disso? Que era o modelo que eles estavam elaborando para implantar no GSI depois. GSI, que foi, vamos dizer assim, como que a gente pode chamar isso? Foi presenteado por um decreto
nos estertores do governo Temer ainda, que o decreto 9.527, de outubro de 2018, que concentra amplos poderes na mão do GSI. Por exemplo, todas as investigações do COAF e da Receita Federal, de certa maneira, iam ser direcionadas para a gaveta do GSI, então ocupado pelo general Etchegoyen. Mas, enfim, lá no fim de Etchegoyen, a transição dele, é você pensar que eles já estavam armando isso, né? Para o Heleno. Veja, as eleições nem tinham terminado ainda, hein? E o Temer fez esse decreto. Então, tem isso. A fórmula... Continua em vigor, não foi revogado pelo atual governo. Não. Você pode olhar lá, tudo que se chama de ação que pensa ilícitos nacionais, que podem ou não ser colocados na chave do terrorismo, inclusive, mas, por exemplo, sei lá, tráfico de drogas, tráfico de armas, etc. e tal, passa a ser um problema do GSI. Né? Isso tem a ver com uma concepção também militar do que eles chamam das ameaças híbridas, guerras híbridas, etc. e tal. Eu não vou entrar nessa seara aqui, mas esse troço está sendo gestado desde lá de trás, né, na doutrina militar. Mas isso foi um ponto. A Central de Comando, Controle e Inteligência que montaram lá no Rio de Janeiro, que você pode, de certa maneira, chamar do grampo geral do estado do Rio de Janeiro. Que quem estava, né, sob a vigilância total dessa Central de Comando, Controle e Inteligência lá? Quem saiu do Rio de Janeiro? Que candidato saiu do Rio de Janeiro? Que família de candidato é inteira lá no Rio de Janeiro? Que eventos aconteceram lá no Rio de Janeiro sob intervenção federal, como, por exemplo, Marielle? Fato que até hoje também está aguardando maiores explicações. Então, esse é um ponto. Outro, quando você decreta uma intervenção federal, você não pode fazer PEC. Está na Constituição, proposta de emenda constitucional. Não sei se você se lembra, mas o Temer tinha prometido entregar várias PECs naquele fim de governo dele, em 2018. Seriam umas PECs que iam alavancar, vamos dizer assim, a consolidação de uma candidatura do grupo que assumiu pós-2016 o aparelho de governo, que é o grupo basicamente PMDB e PSDB. Os caras ficaram travados ali. Isso aí não facilitou a vida do Bolsonaro? Já que esse pessoal não ia entregar a ponte para o futuro, seria uma coisa mais ou menos natural todo o pessoal, vamos dizer assim, do chamado mercado, etc. e tal, migrar para uma solução que talvez fosse a solução forçada. Aí imaginar, bom, quem é que pode dar conta desse negócio aí? É aí, nessa hora, que esses setores vão começando a adesão em massa ao Bolsonaro. Ou seja, na minha hipótese... sem alternativa. Na minha hipótese, né, que foi, enfim, aqui balizou lá, enfim, a tese que eu fiz para defesa de professor titular aqui na UFSCar, e que, enfim, depois virou lá o livro lá sobre guerra híbrida e tal, enfim. Essa intervenção de 18 foi uma jogada de mestre que eles fizeram para pavimentar a candidatura Bolsonaro. E aí o ponto é o seguinte: desde então, eles estão negando. Não fomos nós. Tem que passar sempre a imagem de que foram os outros. E isso é essencial para a gente entender tudo que aconteceu desde lá de trás até agora, esses eventos. Porque o não fomos nós é o grande elemento de repetição da fala da instituição militar desde então. Então, é sempre jogar nas costas ou no colo do Bolsonaro o processo a respeito de tudo que aconteceu nesse país nos últimos anos. Uma espécie de boi de piranha? Completo, né? Eu chamei lá atrás, né, primeiras entrevistas que eu dei, quando eu comecei a falar da ligação de militares e Bolsonaro.
Eu usei várias metáforas. Homem-bomba, fusível, para-raio, sei lá, eu fui mudando, vinha aleatoriamente na minha cabeça. Metáforas, né? Essas metáforas para, enfim, tentar, sei lá, eu passar a ideia à frente. E eu acho que tem um pouco isso agora que ocorreu, né, para, enfim, fechar esse ciclo, na questão do 8 de janeiro. Muito conveniente se jogar tudo isso no colo do tal do bolsonarismo. Porque isso, de certa maneira, oculta não o fato óbvio que todo mundo está vendo de que esse pessoal estava ali abrigado debaixo do cap dos caras na frente de quartel. Mas oculta a ligação direta que eles tinham com esse, vamos dizer assim, com essa movimentação que a gente pode chamar de uma movimentação ideológica, talvez, da manobra dessa massa. Então, o que você está dizendo é que o sujeito oculto do bolsonarismo é o militarismo. Eu acho assim, inconscientemente, as pessoas até perceberam isso, né? Quando o Bolsonaro se aquieta e depois vai lá para os Estados Unidos, depois da eleição, para onde esse pessoal todo foi direto? Para a porta do quartel. Você pode dizer que isso é espontâneo? De um lado, sim, mas de outro, é alguma coisa que já estava elaborada na cabeça dessas pessoas. Por que eles vão fazer isso? Por que o quartel é a coisa que fica? Bom, a gente tem que imaginar também que esse foi um negócio alimentado pela interferência que eles realizaram no processo eleitoral desde o começo. Quer dizer, o que militar tem a ver com o processo eleitoral? Fala, que lugar do mundo, Cláudio? Me cita. Eles têm que ser avalista de urna. Real. E foi a casca de banana que o Barroso viu do outro lado da rua e atravessou para pisar nela, né? Pois é, começa com ele, né? Mas também com o Moraes, né? Que não deu um basta nessa história, porque, enfim, o tempo inteiro se esperou o tal do relatório que eles fizeram. E tem uma coisa muito interessante em relação a isso, porque esse é um troço que está super capilarizado nas doutrinas pós-modernas, vamos dizer assim, de guerra, chamada guerra híbrida e tal. Quer dizer o seguinte, a primeira opção que a gente sempre pensa, antes de entrar com uma ação militar efetiva, é desestabilizar o regime através de processos onde a gente desacredita processos eleitorais. Você lembra quando isso começou? Estados Unidos começou a fabricar a acusação de que a Rússia tinha produzido uma interferência na eleição americana de 2016. Por via digital, né? Por via digital. Agora, é uma acusação também bastante estranha essa. Por quê? Porque se você pega onde a via digital de fato influiu na eleição americana, são nas plataformas das big techs americanas. Facebook, Twitter, enfim, Meta, né? Enfim, com todas as redes sociais. Depois veio a história da Cambridge Analytica e tal, do Bannon e tal, que meio que abafou esse negócio, mas ficou meio uma coisa da interferência russa. Aí você olha, por exemplo, manuais produzidos pelos americanos, como, por exemplo, um que se chama, produzido pela Rand Corporation, que é um think tank do Pentágono, tá? Do Departamento de Defesa americano, ele é o maior acionista da Rand. Chama Overextending and Unbalancing Russia, de 2018. O que eles falam? Ali como hipóteses. Eles ficam lançando cenários, né? Hipóteses. O que fazer para exaurir a Rússia? Está ali. Desacreditar o sistema eleitoral russo. Está lá colocado, com todas as letras. Né? Hoje nem precisa, né? E aí você pensa, bom... O Putin não faz questão. Bom, esse treco está nas doutrinas militares de guerra híbrida. Aí você fala assim, bom, desestabilização de eleição e tal, como é que isso começou?
Quando desculpa, isso começou... meu comentário foi, isso é importante quando você está numa democracia, você desestabilizar as sessões eleitorais. Claro, se Por você isso que está numa afeta ditadura... muito mais os americanos do que os russos. Claro, bom, enfim, né? Não só, né? Todo mundo, né? Porque eles mapearam, né? Falaram depois, não, eles desestabilizaram a Espanha, a Irlanda, o Brexit, uma eleição na Escócia, Itália, não sei onde, enfim, tem um mapa ali de todas as eleições que sofreram interferências, ataque hacker, é outra coisa também, outra expressão que a gente cansou de ver durante o governo Bolsonaro. Era um ataque hacker por semana, né? Enfim, o pânico geral que foi induzido também a dizer que existia, né, que todo o ambiente cibernético estava inseguro e que só os militares poderiam dar conta de montar um sistema de proteção eficiente lá, através do comando de defesa cibernética para, vamos dizer assim, segurar a onda da proteção das nossas instituições. Esse é um outro lado dessa história, mas é o mesmo lado que inseriu eles dentro do diabo da urna eletrônica. Assim, bom, eles são o único avalista neutro que podem assegurar para a gente a lisura da urna. Eu não vou nem entrar no debate aqui a respeito do problema de auditoria de urna, porque a urna é como um aparelho qualquer, né, Cláudio? Todo aparelho, toda engenhoca humana está sujeito a falha. É evidente, não existe nada em engenharia que é infalível. Mas a questão é a seguinte, para que entrar ali naquele processo e desestabilizar ele? O que se ganha com isso? Veja, que eles permaneceram calados a respeito disso desde a eleição. Quer dizer, tudo teria sido resolvido se numa canetada, logo depois do segundo turno, o comandante do exército tem que falar, o nosso pessoal não detectou nenhum problema, as eleições foram limpas e pronto, aceite-se o resultado. Eles ficaram na ambiguidade, né? O tempo todo. A coisa é tão absurda que, se você vê, quando o ministro da Defesa lançou aqueles 80 questionamentos para o STF sobre a urna, Barroso até respondeu. E ninguém deu muita bola, mas para mim uma das respostas que deu é a mais importante. Ele fala, muito me estranha esse questionamento ocorrer, considerando que parte da eletrônica embarcada na urna fica sob o abrigo do GSI. E mais, vocês têm uma empresa do sistema de defesa, que é a Cryptos, que participa da criptografia da urna eletrônica, ou da certificação, ou sei lá. Quer dizer, como é que você audita uma coisa da qual você faz parte? É a mesma coisa que você pedir, sei lá, os auditores do 737, quando ele começou a cair, fossem designados pela Boeing e não fossem externos. Ou seja, os militares tinham que estar fora dessa equação desde o princípio. Mas eles sempre se colocaram como os avalistas, né? E se respaldando numa ideia de que a população, no fim das contas, só confia na instituição militar e que eles são a última palavra a respeito de tudo. De fato, as pesquisas sempre mostravam que as ações militares, as Forças Armadas, tinham sempre um prestígio alto, né? Entre várias instituições. Ele decaiu, isso tem sido mostrado, mas não a ponto de criar um estrago assim. Vamos ver agora as próximas, né? Nunca decaiu para, por exemplo, abaixo do Congresso. Muito longe. Aí não vai mesmo. Apesar de ter caído, ele caiu junto com outras, né, Cláudio? Sim. Ele sempre permaneceu lá em primeiro, segundo. Sim. Bom, num cenário desse, você fala, eu faço o que quiser. Se você é um general ali, falando, bom, nós temos uma margem de manobra absurdamente gigantesca para trabalhar esse negócio. Bom, agora, quando o Lula, como fez nesses dias, né, ele aponta o dedo para os militares, nomina, né, fala, não vi nenhum general se mover, não vi ninguém nos quartéis tomar providências,
Cadê os soldados da guarda presidencial? Né? E aí até depois, enfim, o jornalista que gosta de ser porta-voz militar vem os militares estão melindrados. Né? Quando ele aponta o dedo e nomina e os chama, de certa maneira, na chincha, vou usar essa expressão aqui, isso tem algum efeito político relevante na sua leitura? Para mim, eu vejo como um acordo tácito entre Lula e militares. Do tipo, agora é hora dele demonstrar que tem o poder. Então ele fala isso e a imprensa solta. Os militares ficaram chateados. O que quer dizer? Eles estão tendo que engolir o Lula que vai lá e enfrenta eles. Mas você tem uma série de outras informações que contradizem isso. Que foram, por exemplo, as primeiras notas que foram soltas tanto pelo Padilha quanto pelo Flávio Dino, pelo Rui Costa, pelo Rui, o ministro, enfim. Rui Costa, o ministro chefe da Casa Civil. Isso, ele, dizendo que as ações, se tem o dedo de militares, são de militares voluntaristas. Quer dizer, recai... Não é institucional, é individual. Para a pessoa e não para a instituição. Tudo bem, é claro, né? O Lula não vai a uma altura dessa, né, virar a mesa da instituição militar. Não vai. Isso não vai acontecer. Então, a gente tem que pensar o seguinte, de novo, para voltar à grande questão. Quem ganha? Quem ganhou, no fim, com isso? Certamente não foram as pessoas que estavam lá, né? Então, vamos dizer o seguinte... de canhão, aqueles? Completamente. Completamente. Vamos pensar o seguinte, pegando o manualzinho básico de golpe de Estado que existe escrito desde 1968. Né? Você tem que tomar, sei lá, a infraestrutura, o centro de governo, aparelhos de Estado mais vitais, mas antes de tudo isso, como qualquer recomendação, e isso ainda vale, são as comunicações. Você tem que promover o truncamento de todo o sistema comunicacional. Isso não foi feito. Percebe? A coisa foi imediatamente montada para que o mundo inteiro visse aquilo lá como uma barbaridade a ser combatida e canalizasse toda a informação para o colo do Bolsonaro e do tal bolsonarismo. Quer dizer, agora, tem se apontado muito para os militares, né? Será que eles não estão mais expostos do que eles gostariam de estar nesse momento? Eu acho que um pouco. Eu acho que isso é efeito colateral da coisa. Vamos ver como eles vão domesticar essas informações. Por quê? Porque o próprio governo está tratando de blindar ele. É só ver o que o Lula falou ontem na entrevista para Natuzaneri. Né? Eu não sei se você chegou a ver, mas ele foi muito claro, eu vou me reunir na sexta-feira, eu vou conversar sobre a indústria de defesa e tal, e aí entra a parte comunicacional, e eu vou dizer que quem participou será punido. Mas e aí? Você acha que ele chega à conclusão que quem participou foi a instituição? E ele vai punir a instituição como um todo? E vai fazer o quê? Vai chamar os marines para tomar conta do negócio? É um impasse, é uma aporia. Não tem saída essa situação. Então, é uma saída que contenta todo mundo. Você achar 2, 3, 4, 5, sei lá, como já está sendo identificado pela imprensa, que diz assim, o subtenente, não sei o quê, estava ali no meio, o capitão, aquele coronel que saiu xingando. Era da reserva já, né? Vários da reserva. Assim, e aí? Você vai punir o sujeito por ter abrigado manifestante ali? Vai punir, sei lá, vai punir porque pode. Militar da reserva também é punido, tá? E às vezes injustamente, né? Você no Marcelo assim, Pimentel aqui. Sim, claro, Marcelo, enfim, grande
colaborador nosso, que, enfim, eu e ele desenvolvemos muitas ideias em conjunto, tá? Mas você vai dar um PAD, por exemplo, que é um processo administrativo, uma punição, no Vilas Boas? Vilas Boas ficou passeando de carro ali no acampamento. A mulher dele estava lá. Tirando foto, fazendo selfie com um golpista, né? Dando combustível para os caras. E aí? Vai ter PAD em cima do Vilas Boas? Vamos ver. Se tiver realmente, aí tudo bem. Eu aceito. General Heleno, ou o segundo do GSI que se manteve ali. Se essa coisa já estava sendo gestada antes do dia 1º de janeiro, vamos lá, vamos botar todo mundo que estava ali envolvido no GSI, no inquérito. Vai fazer busca e apreensão na casa do general Heleno? Vai pegar o celular dele e ver o que está ali? Não sei. Mas por enquanto não vejo, não vislumbro isso no horizonte das coisas que estão acontecendo. Com todas as outras coisas que foram sendo anexadas e que me são muito estranhas, como, por exemplo, o papel desse Anderson Torres, de deixar um plano de golpe de Estado, sem assinatura, sem nada, em cima de uma trituradora, enquanto ele vai para os Estados Unidos. Tipo, é verdade esse bilhete. Né? Mas, enfim... A trituradora não estava lá. A trituradora, segundo ele, estava no ministério. Mas ele não era mais ministro, Pombas? Bom, seja como for. Enfim, né? Sei lá, se você fosse dar um golpe de Estado, Cláudio, sei lá, eu tivesse um plano macabro qualquer... enfim, no mínimo você liga para alguém e fala assim, entra lá no meu escritório, picota e bota fogo nesse papel. Não, tá lá o negócio assim, né? Assim, ou é muito malandro ou é profundamente incompetente. Às vezes eu fico pensando, é o tipo do papel conveniente para depois você fechar um acordo de delação premiada e começar a levar para a cadeia exatamente quem você quer. Né? E aí, novamente, a gente vê, né, quem ganha com essa coisa toda, né, e a justiça cresce, né, o papel do super juiz, enfim, né, coisas que a gente já viu ocorrendo, mais ou menos, num padrão meio lavajatista, só que agora se transferiram lá da vara de Curitiba direto ali para Brasília, em cima. Então, também a gente tem que pensar no fim das contas, se esses bois de piranha, e aí, legal, intentona mesmo, né? Golpinho fracassado, né? Quando você vê lá, né, a coisa da intentona de 35, né, que eles chamam, né? Enfim, isso está há quase 100 anos servindo para os militares criar a paranoia. O pânico do comunismo, né? O pânico do comunismo, né? Então, agora a gente tem também, de fato, o pânico da insurgência bolsonarista, né? Enfim, né? Povoando, né? A nossa mente, agora criar enfim, será que vai vir lei antiterrorista que eles não conseguiram emplacar durante o governo Bolsonaro? Será que vão, sei lá, dar um polimento na lei de 2016? Feita pela caneta do Zé Eduardo Cardoso, né, por causa dos grandes eventos. Aliás, grandes eventos que criaram em 2016, junto com essa lei, a primeira central de comando, controle e inteligência lá no Rio de Janeiro, sob a supervisão do Braga Neto, e que não foi desmontada após o fim da Olimpíada. Foi diretriz do Etchegóin, que falou, não, deixa esse troço montado aí, porque vai útil. É útil, né? Então, assim, né, eu acho que tem muita peça para encaixar aí ainda, né? Não dá para a gente fechar a análise, né? Dizer, bater o martelo, dizer, o 8 de janeiro foi isso, eu tenho todas as peças aqui, né, na minha cabeça, porque muita coisa ainda deve aparecer. Mas eu acho que a gente, pelo menos, precisa levantar a pergunta, né? Porque muita gente está ganhando, depois ou lucrando com essa situação, por ou sem querer, tá? Por ou sem querer. Assim, eu nunca ia falar que o 8/1 foi uma maquinação do Alexandre de Moraes que viu o lucro
posterior, não acho que é isso. Mas eu acho que os militares, esses sim, pelo menos, sabiam muito bem o que estava se passando ali. E o que eles ganham com isso? Eles têm que agora executar uma operação que é dificílima, Cláudio, que é o descarte do Bolsonaro. Como é que você faz isso? Considerando que os próprios, né, quadros militares ficaram, né, vamos dizer assim, como que a gente pode dizer, né? Passaram durante esses últimos anos nesse processo de lavagem cerebral chamado bolsonarismo. Eu tive oportunidade de, de debater com militares, coronéis, majores, etc. e tal. Enfim, os caras acreditam piamente naquelas coisas, enfim, cloroquina, enfim, naquelas coisas todas que a gente viu, né? Enfim, serem sintomas ali do tal do bolsonarismo, ou seja, é quase como uma espécie de profecia autorrealizável isso, né? Lá rolou mesmo. Você está falando, não é via de mão única, né? Quer dizer, embora o Bolsonaro possa ter sido instrumentalizado e ter sido útil para os militares, foi uma instrumentalização com efeitos colaterais sobre os próprios militares também, é isso? Perfeito, exatamente. Essa coisa não passou imune. Então eles têm um problema de fato. Dorme com criança, amanhece molhado, já diz o ditado. Quer começar a reverter o negócio. Até porque eu acho que tem uma certa dose de pragmatismo, que é a seguinte: uma vez que o Bolsonaro perdeu a eleição, eles precisam aderir ao novo governo. Veja, volto aqui. Não teve a menor ação que indique o planejamento de um golpe efetivo. De que tinha ali no quartel pronto um plano para a tomada das telecomunicações, da infraestrutura, etc. e tal. Veja, espalharam um monte de coisa. Tem torre de eletricidade, tem... derrubada, né? Tem blackout, lockout de caminhoneiro em estrada, tem refinaria, etc. e tal. Mas o vital do processo de golpe, que é comunicação, isso passou batido. Simplesmente deixaram a comunicação do mundo inteiro formar uma espécie de consenso da onde está o problema. E o problema está no Bolsonaro. Então, você vê, o mesmo instrumento que beneficiou, agora é o instrumento que vai gerar a sua, vamos dizer assim, autocorrosão. Tem uma coisa meio dialética aí, né? Então, o Bolsonaro serviu para construir e agora vai servir para desmantelar também. Outra hipótese também com a qual eu geralmente trabalho, enfim, que o Bolsonaro é o cara do caos feito para que um instrumento de ordem aparecesse. E esse instrumento de ordem, no fim das contas, vai ser, o velho consórcio que atuou em 2018, que é o consórcio jurídico militar. Do Rio de Janeiro, você está falando? Em tudo quanto é canto do Brasil. Agora, eles não estavam imaginando que poderia vir aí uma GLO? Não seria um cavalo de Troia? Quer dizer, rola toda aquela confusão em Brasília, se cogitou, até foi sugerido ao Lula que chamasse uma GLO, ele falou, não, aí eu vou ficar a reboque de um general. Fez uma intervenção civil na segurança do Distrito Federal. Será que ter a GLO não seria talvez o caminho para poder depois expandir essas outras estratégias, intervir em outras esferas? Mas por que eles precisariam de uma GLO para isso? Eles são legitimados para entrar, digamos, diretamente, né, na pacificação. Tá, legitimados para o Lula, para depois derrubar o próprio Lula, quer dizer... Daí assim, por isso que eu pensei em cavalo de Troia, né? Cavalo de Troia. Isso poderia estar, enfim, em um dos cenários que eles pensaram, de fato. Mas nunca pensam num cenário só. Eles nunca pensam num cenário só. Eu acho que o cenário mais importante para eles, considerando que eles sabem muito bem que não teriam como sustentar um governo derrubado, seja por GLO, seja por golpe clássico, seja por nada, não tem como sustentar isso, Paulo.
não tem apoio internacional, não tem ambiente, não tem uma, vamos dizer assim, uma rede consolidada de atores sociais que toparia isso, porque, veja, todos os agentes que estão envolvidos, que a gente está vendo na tal da ameaça golpista, são atores muito marginais. É um agro marginal, não é o centro do agro ligado, sei lá, Luiz Dreyfus, as grandes companhias exportadoras, os madeireiros ali, enfim, que lidam com mineração. São setores empresariais que, embora tenham alguma coisa, mas não é, vamos dizer assim, o centro da finança. Você vê, sei lá, o Banco Itaú envolvido numa aventura golpista. Internacionalmente, enfim, tem mais isso, né? Com esse decalque do Trump, né? Lula aparece cada vez mais amarrado, né, ao Partido Democrata e ao Biden, o que internacionalmente interessa pra caramba também, né? Vamos dizer assim, esse imaginário, né, de que existe uma espécie de mundo que está lutando contra o viés autoritário populista que está emergindo em diversas partes do planeta. Eu acho que, enfim, pelo menos ali o comando militar, os generais, a cúpula, sabe muito bem disso. Então eu acho que o interesse principal deles, na minha visão, mas evidentemente é um palpite baseado nas coisas que eu estudei, eu acho que o interesse principal deles é criar um descarte efetivo. Desproduzir Bolsonaro. O Bolsonaro. É o que eu acho que vai acontecer. Embora talvez não é tão fácil descolar a imagem deles do Bolsonaro, né? Não. Eles poderiam ter feito isso de maneira muito mais efetiva, desde sempre. Mas o problema é o que a gente faz com o nosso pessoal que está colado à imagem do Bolsonaro, porque a preocupação do militar, sempre, em primeiro lugar, é não fragmentar internamente. Então, eles têm que fazer todo o processo produzindo desgastes sucessivos. E esse, eu acho que não foi, nem vai ser o primeiro. Vamos ver o que vai começar a vazar a respeito de Bolsonaro daqui para frente, para fazer ele voltar ao mesmo lugar que ele estava em 2014, no comecinho. Um baixo clero. Essa é uma equação geral que tem que ser desfeita, e não só pelos militares, como por vários setores, né? Olha isso que está acontecendo na Fiesp agora. Não é um problema para certas parcelas do empresariado ver essa imagem de empresários bolsonaristas? Não seria muito mais interessante para eles migrarem para um vamos dizer assim, para um setor mais racional, pragmático, sei lá, nem que seja Tarcísio, ou sei lá eu. Então, eu acho que esse é um descolamento. Você tem o choque e pavor do dia 8 de janeiro, mas isso você não desfaz numa tacada só, né? Você tem que ir desmontando aos poucos. Mas essa foi uma operação típica de choque e pavor, né? Que criou, né, o ambiente para você ir desamarrando, desconectando, né, as amarras que estão ali do Bolsonaro. Vamos ver o que vai rolar daqui para frente, né? Eu acho que o cenário ainda está meio incerto, mas eu iria mais nessa direção do que na direção de que eles estavam esperando uma GLO para mandar num golpe. Eu acho que se eles quisessem ter golpeado alguma coisa, eles tiveram 4 anos para fazer um monte de coisa. E deixaram o jogo rolar. Então o golpe não interessa aos militares? A estratégia é outra? Mais por aí? Eu acho que não. Eu acho que interessa muito mais eles se estabelecerem, né, como uma espécie de poder permanente. Um quarto poder de Estado. Poder moderador, né? Mas não só atuando em sinergia com o poder judiciário aí. Olha só, né, o que a gente está vendo ainda, enfim, eu não sei se você compartilha
um pouco comigo essa coisa de que as instituições definitivamente não estão funcionando normalmente, né? Todos os poderes estão se invadindo, todos. É verdade. E todo mundo está extrapolando, enfim, as suas funções. E qual é o interesse militar que eu vejo, sobretudo, ocorrer? E eu estou falando disso desde 2019, né? É se estabelecer como uma máquina de informações que vai ser aquela que tem o controle daquilo que se sabe, o que não se sabe, para acionar outros atores sociais que vão fazer o interesse deles prevalecer. É uma espécie, é isso que eles chamam de estratégia da abordagem indireta. Quer dizer, você estabelece procuradores que vão, de certa maneira, trabalhar aquilo que tua maquininha do sistema de informações e vigilância gerou como fato relevante ou não para outros atores, como, por exemplo, o judiciário. Então, se você consolida a ideia de terrorismo, claro, não vão ser eles que vão prender ou soltar terroristas, né? E todo mundo está dizendo, não, é porque eles vão imputar isso ao MST, aos movimentos sociais. Eu acho que não. Não é por aí, não. Não é criar o precedente para enquadrar a esquerda. É criar o precedente para dizer o seguinte: quem vai ser aquele que tem, vamos dizer assim, os dispositivos de vigilância para enquadrar isso que está se chamando de terrorismo? Vamos pensar numa coisa também, hein? Desde o 11 de setembro e o Patriot Act, que, vamos dizer assim, as principais vias de ação antiterroristas dos Estados Unidos pelo mundo não são só aquelas que eles fizeram lá no Oriente Médio diretamente, não. Mas foram as ações baseadas na investigação que o Departamento de Justiça americano e a Procuradoria americana fizeram dos processos de lavagem de dinheiro e corrupção por aí. Olha quanta coisa eles enquadraram com o pretexto do terrorismo. Crime financeiro. Crime financeiro, porque, segundo eles, isso aqui era o que abastecia as linhas terroristas, né? Do Estado Islâmico, enfim, da Al-Qaeda, do não sei onde. Acharam isso até aqui no Paraguai, né? E falaram assim, não, vamos investigar aí a Al-Qaeda aí no Paraguai. A Tríplice Fronteira, né? A Tríplice Fronteira e tal. Então, enfim, aí que os caras estabeleceram, né, lá em 2003, pela caneta do Márcio Tomás Bastos ainda, a ENCLA, né, Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, Lavagem de Ativos. Isso era uma demanda do Patriot Act americano. Assim, não, eles avisaram, falaram assim, não, isso aqui, ó, tem dinheiro que está saindo ali pelo Paraguai e está abastecendo a Al-Qaeda. Então você cria lá grupos de procuradores e tal, e militares também, que estavam lá na ENCLA, né, para tratar do tema. Aí você volta com o quê? Com os superpoderes de sempre. Quais são? Centro de Comando e Defesa Cibernético, nós vamos falar de ataque hacker, de não sei o quê. Então precisa ver qual é o enquadramento que esse negócio vai tomar. Porque na doutrina deles, eles estão falando há um tempão que hoje em dia, terrorismo, narco, corrupção, crime financeiro, é tudo a mesma coisa. Quer dizer, não tem mais inimigo estatal, convencional, agora tudo está imbricado em rede subterrânea. E é tudo problema deles. Tudo passa a ser problema, não exatamente para eles serem os caras que vão, vamos dizer assim, coordenar de ponta a ponta o processo. Mas eles têm, vamos dizer assim, como que você pode dizer? O sistema que vai... Chave ali. Um papel-chave, que é o sistema de informações. Esse negócio foi muito bem montado durante o governo Bolsonaro. Eles lançaram um sistema de, vamos dizer assim, de infiltração do sistema de defesa em tudo. Sistema Nacional de Comunicações Críticas, Sistema Nacional de Infraestruturas Críticas,
sistema de inteligência do GSI permeando todas as outras agências governamentais, como, por exemplo, CGU, COAF, Receita Federal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, tudo está interligado no sistema deles. Vai ser desmontado agora no governo do PT? Ponto de interrogação. É uma questão para ver. Faria sentido, então, pelo que você está falando, pensar na criação de um sistema, por exemplo, de inteligência que fosse civil. Até você falou do caso americano, estou pensando, a CIA não é militar, né? A CIA é civil, o FBI também. Né? E os militares correm num outro caminho ali dentro do... Mas eles estão super imbricados na CIA lá, né? Esse negócio americano, né? Enfim, está sendo descrito desde os anos 50, né? Lembra lá do Wright Mills? Sim. Que a gente estudou... Donos do Poder. Donos do Poder, né? Tem ali, vai mostrando como esse sistema complexo lá tem... industrial militar ali. Mas o fato é que os Estados Unidos são um estado militar, sempre foram, viveram de guerra. Enfim, os caras produziram milhares de guerras, golpes, enfim, operações no mundo inteiro. Eles têm, 800 bases espalhadas pelo mundo. Então, você não distingue direito o que é o aparelho militar do que é o civil, embora a literatura sempre fale de que existe o controle civil dos militares nos Estados Unidos e pegam eles como caso paradigmático, né? Eu acho que assim, o Wright Mills é um cara super desprezado por essa literatura, porque ele mostra muito bem que, enfim, os militares têm controle de um pedação ali do mundo, né? Enfim, você, pega o que é hoje, as big techs americanas, enfim, todas elas estão interligadas aos sistemas de supercomputadores que desde os anos 50 foram montados ali para prever, para calcular elementos da Guerra Fria, né? Prever jogadas russas e tal. Você vê, enfim, todos aqueles estudos de psicologia social, a cibernética lá, aquele grupo lá que foi criado em Stanford, logo depois da Segunda Guerra Mundial, todo ele foi trabalhar no complexo militar americano. Esse é um pedaço que eu estudo dos antropólogos todos até, né? Enfim, lá foram cooptados pela máquina de guerra americana para montar a inteligência americana em tudo quanto é canto do mundo, né? Você vê aqueles caras, né, que a gente lê, né, que foram, estudar a briga de galo em Bali, né? Aí, de repente, Clifford Geertz, né? Sim. Que é um ex-mariner, né? O Geertz era mariner? Eu não sabia disso. Com vários outros, né? Ele, enfim, entrou depois. Bom, os caras, quando abriram os arquivos da CIA, nos anos 2000, que liberaram um monte de coisa do pós-guerra, foi lá um antropólogo, viu o Geertz, enfim, ele estava a serviço do Departamento de Defesa americano lá em Bali, né? Enfim, era um agente plantado ali que foi estudar a interpretação das culturas. Pois é. Então, assim, lá é muito mais capilarizado esse negócio. E eu tenho a impressão que aqui no Brasil, muito depois do Haiti também, os militares brasileiros, a alta cúpula lá, ficou um pouco com essa ideia de dizer assim, bom, a gente tem que ter um papel na vida nacional. Montar uma espécie de, Pentágono, versão portátil, né? Tropicalizada aqui no Brasil. Né? Tentaram fazer isso a rodo, 1000 projetos de lei durante o governo Bolsonaro. Mas vai ser bastante irônico se esse negócio se consolidar pela caneta da esquerda. Como a gente viu acontecer nos primeiros manuais de operação das GLOs. Pode ver lá. Tinha uma classificação. Olha, você pensava, mas putz, isso aqui saiu. Agora eu lembrei, o ministro que faltava dizer, Celso Amorim. Que era o ministro da Defesa naquele momento. Naquele momento. Pô, isso aqui saiu debaixo do nariz do Amorim. Esse manual de GLO. Pode ver lá, manual de GLO. Amplo pra caramba, quase que falando, né? Enfim, de monitoramento de partido político, de tudo. Depois eles revisaram esse negócio e esconderam a primeira versão de 2013. A lei antiterrorismo, outra que saiu da caneta
do Zé Eduardo Cardoso. Então, enfim, né? Diz o seguinte, mais bem sucedido a gente vai ser, isso também é uma característica de guerra pós-moderna. Quanto mais a gente conseguir fazer o inimigo trabalhar a nosso favor. Claro, está parecendo que eu estou falando de uma coisa que está muito bem estruturada, maquinada, parece teoria da conspiração e tal. Mas, gente, isso está descrito e mais descrito em manual de operação americano, que depois foi traduzido para cá. Pegar os manuais de operação das Forças Armadas brasileiras, tem muita coisa que é copy-paste. Foram lá, traduziram e aplicaram aqui. Então, eu acho que tem um pouco a ideia aí de montar uma estrutura militar permanente, onde você vê um Estado que está constantemente ameaçado e que eles precisam estar lá como os elementos que vão ser a garantia final de que esse Estado não vai se fragmentar, etc. E tal. Há muitos anos eles estão trabalhando isso em diversas frentes, óbvio. Não é só ataque cibernético e tal. Você vê, né, aquela conversa toda de ONG na Amazônia, que vai internacionalizar, e você precisa criar ali um forte aparato militar para dar conta da proteção da soberania da Amazônia. Isso está rolando desde os anos 80. Essa conversa. Os caras fizeram o quê? Pegaram aquela região lá da cabeça do cachorro, traduziram um enclave militar ali. Eu morei ali em São Gabriel da Cachoeira. Pode ver. Os militares ali coordenam quase tudo. Então, tem um pouco isso. Teve um laboratório. Por ser área fronteiriça. Por ser área fronteiriça. Mas eles conseguiram fazer passar essa lei. Diz o seguinte, vai criar, sei lá, um enclave Yanomami. Pô, Terra Yanomami está dentro de uma área fronteiriça, da área de controle deles. Como é que você vai criar um enclave justo dentro de uma área militar? Meio irreal. Mas eles botam isso, né, no sistema de comunicações, reverbera, decanta, né, para setores nacionalistas, acadêmicos. Você vê Aldo Rebelo repetindo sem parar essa história. Então, eu acho que tem, assim, como que a gente pode dizer? 1000 coisas que estão dadas no modo pelo qual o dispositivo militar foi se edificando desde o fim da ditadura. Tá? Isso não é coisa que vem de hoje. E que foi, vamos dizer assim, se consolidando na experiência deles, para eles chegarem e terem, de fato, uma visão do que eles precisam fazer com o Brasil. Quando eu fui fazer pesquisa de campo com eles, lá na década de 90, começo dos anos 90, você lembra, né? Lembra que, enfim, a gente estava lá na USP naquela época, né? Os colegas até achavam bizarro, porque eu voltava de campo de paletó e gravata, cabelo cortadinho. Verdade. Não é muito seu estilo, né, Piero? Não é. Pode ver. Os caras falavam já naquela época, 92, 93, falavam o seguinte: o Brasil não tem elite competente para tocar um projeto de nação. Os brasileiros são uma sociedade fragmentada, é um arquipélago, são ilhas, e a única coisa que reúne essas ilhas todas, a espinha dorsal disso, é a instituição militar. Eles tinham desde sempre a visão de que eles precisariam estar na coordenação de um projeto de nação. Vide esse projeto maluco que os caras inventaram lá no Instituto Sagres, lá do general Rocha Paiva, com Vilas Boas. Aquilo é a tradução do que os caras pensam. Com todos os delírios, né? Movimento Comunista Internacional, globalismo, etc. Mas isso é a perfumaria do negócio. Quando você vai para o cerne daquilo, eles estão falando, é preciso ter um centro de governo. E esse centro de governo é o quê? É a inteligência militar. É o quê? É a experiência da Amazônia, a experiência do Haiti, a experiência da intervenção lá do Rio de Janeiro. Eles não vão querer deixar isso aí sair pelo dedo, não. Eu acho. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Mas eu acho
vendo a narrativa toda que está sendo montada a partir daquilo que você está chamando da intentona, um bom nome que eu gostei, e agora eles criaram o pretexto perfeito, né, para dizer o seguinte: não, de fato a gente precisa ver todas as ameaças que tem aí, e a ameaça que eles próprios construíram agora passou a ser a principal ameaça. A minha dúvida só é porque, nesse caso, vamos dizer, as digitais deles estão muito marcadas, né, nessa aí. É mais difícil dizer, não, nós somos o escudo protetor contra essa ameaça, né? Me parece que está mais difícil das pessoas caírem nessa agora, né? Eu não sei, porque, enfim, né? São quantos anos já que o pessoal fala em militar bolsonarista, em ala militar e ala mais racional, não sei o quê, e tal. Isso ficou tão impresso, eu ouço ainda todo santo dia. Quer dizer, pouca gente que chega e fala assim: a instituição entrou de cabeça dentro desse negócio e de ponta a ponta tá no processo. Então, precisa ver. Mas eu acho que, de fato, né, enfim, como tudo tem o imprevisto na frente. E eu acho que, enfim, exageraram talvez na dose do veneno e agora eles estão vendo, de fato, a coisa se voltar contra. Precisa ver quanto tempo vai durar, qual vai ser o... Enfim, é o efeito bumerangue, né? Que tanto se fala, né? Você faz o negócio e ele acaba voltando na tua própria testa, né? Então, né? Enfim, o Foucault até falou no efeito bumerangue, né? Enfim, que os Estados Unidos produzia uma coisa lá nos outros países e de repente a ameaça virou interna lá, né? Enfim, mas precisa ver exatamente qual vai ser a potência disso, né? Qual vai ser na balança se eles não vão acabar faturando, ou se de fato vai prevalecer aquela coisa de que vai ter um jogo de aparência em que o Lula, enfim, manda e eles obedecem, mas no fundo eles estão ali ainda muito beneficiados com uma situação de incerteza permanente durante os 4 anos do governo Lula. A ver, eu acho que está cedo demais. Enfim, a gente está no dia, o quê? 20, 19? Hoje estamos gravando aqui no dia 19. Dia 19 de julho. Enfim, pouco ainda, né? Vamos ver o que vai rolar. 15 dias depois da intentona. Acho que ainda tem muito chão pela frente para a gente sacar direito como esse negócio vai se processar. Tudo bem, Piero. Ótima conversa, super interessante, super esclarecedora. Quero te agradecer muito pelo papo. Eu que agradeço. Super legal estar aqui com você. E acho que podemos até pensar em próximas, dependendo do que for rolar. Com certeza. Não, isso já está na perspectiva. Pode ter certeza disso. Espero que a gente não tenha outro susto igual do Rio de Janeiro, pelo menos. Também espero. Né? Mas esse assunto não morre aqui, com certeza. Mas eu te devolvo aí a palavra para você, enfim, se tiver ainda algum ponto que você acha importante lembrar, você mencione, trate dele, e para fazer também a sua amarração final, por favor. Cláudio, eu acho que é um pouco isso. Eu acho que, enfim, a amarração, se eu tiver que fazer, é que a gente tem que ter mais perguntas do que respostas essa hora. Enfim, a gente tem que duvidar um pouco, especialmente nas operações de imprensa que eles montam, com essa coisa de dizer assim, o general melindrado aqui, o general aceitou ali. Isso foi, na verdade, uma coisa assim que foi super montadinha, né? Durante esses 4 anos que eles tiveram, enfim, de treinamento durante o governo Bolsonaro. Se tem coisa que eles aprenderam a fazer, é gerar 2 generais anônimos que falam para a imprensa coisas absolutamente contraditórias. Que eles chamam de técnica de pinça. Enfim, sempre vai ter um lado que vai ter a razão, né? Que é a famosa estratégia que eles chamam do bom policial, mau policial. Enfim, a gente pode chamar bad cop, que a gente pode chamar de 1000 jeitos aí, né? Enfim, né? Você pode ver que isso permeou declarações de generais
anônimos, geralmente, que é outra figura que não devia existir. Essa era uma coisa que eu gostaria de ver, a imprensa boicotando o general anônimo. Tem que falar alguma coisa, tem que dar nome e posto. Só agora a imprensa faça isso, na realidade, com todos os setores, né? Aí seja feito, não é só com os militares. Porque algumas informações é muito difícil obter em ONU. É verdade. Bom, mas assim, existe uma coisa com os militares que eu acho que é um pouco pior, que é o fato seguinte: lembra que a gente estava conversando lá no começo sobre como eles são amarrados na socialização? É muito mais fácil para um militar combinar a versão com o outro do que para civis que falam por conta própria. Então, eles podem ter isso. Eles podem ter isso como uma estratégia pré-combinada. Isso é fácil para eles. Isso é outra coisa também que é de manual de relação. É mais do que fácil, pelo que você está dizendo, isso é do jogo dele. Do jogo? Veja, eu não estou dizendo que eles fazem isso porque eles são maus, não. Fazem isso por uma necessidade imanente do treinamento deles, da perspectiva deles. Porque é assim que se faz numa guerra. Então, eu acho que é isso um pouco, Cláudio. Assim, a gente não pode tratar militar como se fosse um ator político como outro qualquer. Como é empresário, como é partido, como é... Militar tem que ser tratado pela lógica da guerra. Vocês formam um partido, o que está se chamando de partido militar, é um militar partido, vamos dizer assim, é a lógica deles que impera sobre as outras. É essa que eles querem impor. A lógica deles é a lógica da guerra, não é a lógica da política, tal como a gente concebe, que é a lógica do acordo, é a lógica de criar um campo, uma esfera, sei lá eu, como eles chamam ali, de comunicativa. Não, a esfera deles é da desinformação, é da dissimulação. É outro jogo ali, não é o nosso. Por isso que é tão complicado. A frase famosa do Clausewitz, a política que a guerra é por outros meios. Então. Pois é. E o Foucault fez isso, né? Ele inverteu. Né? Enfim, não sei se eu concordo plenamente com as teses Foucaultianas, mas essa, pelo menos, eu achei interessante. E os militares pensam assim, né? Pelo que você tá falando. Mas, plenamente. Plenamente. Eu não sei até que ponto, enfim, é um desejo acadêmico, né, da sociologia militar, dizer que existe um paradigma de que os militares, enfim, são obedientes aos civis e que as democracias modernas são assim. Enfim, eles são sempre alguma coisa que, do meu ponto de vista, quer sair para fora da caixa, onde quer que seja. É que em alguns lugares eles não conseguem. Mas eu acho que o desejo deles em todo lugar é mais ou menos esse. Aqui eles conseguem, fácil. Né? A história republicana é a história, enfim, de como eles saíram para fora das suas próprias atribuições legais, enfim. Essa coisa. Então, acho que é um pouco por aí. Muito bem. Muito bom. Bem, quero agradecer de novo ao Piero por essa conversa tremendamente esclarecedora e interessante. E vou fechando aqui, claro, como eu faço sempre, o fechamento dos episódios, agradecendo a quem tem acompanhado o Fora da Política Não Há Salvação pelo canal do YouTube, nas mais de 20 plataformas de podcast em que ele está disponível e, claro, também agradecendo a todos e a todas que têm contribuído para a sustentação do projeto por meio dos vários meios aí de colaboração que as pessoas podem ter. Pode ser o botãozinho do Valeu Demais lá no canal do YouTube, pode ser se tornando membro do canal, também no YouTube por intermédio ali do Clube dos Canais, pode ser fazendo a assinatura simbólica do Fora da Política Não Há Salvação por intermédio do site de financiamento coletivo benfeitoria.com, ou ainda até mesmo para quem tem feito Pix para o canal, usando aí a chave Pix do Fora da Política Não Há Salvação, que é também o e-mail de contato para quem quiser escrever, quiser mandar questões, críticas ou o que mais for aqui para nós, que é o contato @foradapolítica não há salvação.info, só repetindo o e-mail,
contato@fora da política não há salvação.com. Bem, então dito isso, eu me despeço de todo mundo, me despeço do Piero e até a próxima. Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.